Salve, salve, galera! Começando mais uma entrevista na TV Perifacom e eu recebo ele, que é baixista da banda brasileira Black Pantera, Chaene. Oiê, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, né? Fiz questão, né? Igual a gente já veio tentando conversar e que bom que deu certo hoje. Tô muito feliz, porque a gente vai falar de muita coisa. Mas, pra gente quebrar o gelo, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Se você fosse falar e resumir a banda Black Pantera pra uma pessoa que não conhece, como é que você faria isso num tweet? Num tweet? Caralho, uma frase, cara. Acho que antirracismo na prática. Eu acho que seria isso, ou antirracismo com som. Sim, acho que é isso. Antirracismo seria a frase. E empoderamento também, através de acordes, através do rock and roll. Basicamente isso, eu acho. Rock and roll que é uma coisa de preto, né? Exatamente. Muita gente aí se esquece, muita gente não sabe, muita gente finge que não sabe, mas rock and roll é coisa de preto, né? A gente precisa... É foda que a gente precisa ficar afirmando isso, né? Mas estamos aqui. Não, e o trabalho de vocês, a gente vai passar um pouco nessa coisa da linha do tempo, da banda, de você com a música, né? Você toca baixo... Como que começou isso, a coisa do baixo? Cara, o baixo foi muito intuitivo, assim, porque começou com aquele lance de ter banda, né? E aí você volta olhando pra trás, quando a gente fala, quero ter uma banda de rock. E aí uns amigos, as pessoas assim, mas mas você vai tocar rock é coisa de preto, já tinha esse pensamento. A agenda já era essa, tipo assim, a manipulação tava aí. Aí isso há mais de, sei lá, uns 23 anos atrás, hoje eu tô com 40. Eu lembro que eu comprei meu primeiro baixo, eu tinha 18. E o lance do baixo, quando eu não tinha baixo, eu fazia o baixo no violão, né? Que são as 4 primeiras cordas do violão. E eu não tinha grana, não trabalhava, eu tive que arrumar um trampo pra poder comprar meu primeiro baixo. Mas assim, quando eu vi e consegui identificar o som, já foi amor à primeira vista. Assim. E sempre foi rock? Sempre foi rock, mas eu sempre ouvi de tudo. Meu pai sempre trabalhou com bandas baile, com dupla sertaneja na região. Mas ele tinha um gosto muito eclético, né? Você pode ir na casa da minha avó, meus avós são falecidos, tem disco, tinha do Michael Jackson, tinha do Titãs, tinha do Metallica. Meu pai tem um Master Pub do Metallica lá. Ele nem sabe de onde que era, mas ele tinha. Então, essa parada começou ali a se desenhar sempre música. E aí eu comecei a ter aquela fase do rock nacional, de ouvir Legião, de ouvir Charlie Brown. E aí foi assim, meio que inevitável, assim, querer aprender. Cara, que da hora ouvir você falando sobre a influência da música na sua casa, porque geralmente, principalmente quando a gente tá falando, não sei se é a sua história, mas de pessoas negras que, enfim, quando a gente vai fazer o recorte de classe, cresceram na periferia, né? A gente não tem diferente dos Estados Unidos, a gente não tem uma classe média negra, né? Exatamente. E é sempre essa mesma história, tipo, música pra mim tava muito no lugar da igreja. Eu mesmo, na minha história, música chegou tardiamente, assim, por conta dessa coisa da igreja. Sim, cara, e é muito doido porque eu já tinha essa vivência, né? Meu pai, eu lembro que nos sábados à tarde, ele e minha mãe, eles gostavam de ouvir esse lance de vinil, né? E meu pai, o apelido dele era Michael, porque ele dançava muito e ele era muito parecido com o Michael Jackson, assim, né? E aí, os amigos dele, da adolescência, chamavam ele só de Mike, e ele dançava muito, ele punha os vinis e a gente ficava dançando na sala, eu ficava vendo meu pai dançar, assim. É uma lembrança que eu tenho, então sempre tive esse lance da música e várias coisas que ele ouvia. Mas eu lembro que a primeira banda, eu comecei tocando na igreja, assim, tipo, foi a primeira oportunidade que eu tive, foi de tocar na igreja. Eu tava tocando baixo, eu queria, né, mostrar o que eu sabia fazer, então comecei a tocar na igreja também. É sempre ou na igreja ou num projeto social do bairro, Exatamente. geralmente aqui em São Paulo, né, no Guri, não sei se na sua cidade não, né? Tem. Mas é interessante você pontuar isso, porque é isso, né? A gente começa, geralmente, pessoas pretas começam dessa maneira aí. Poder mostrar sua arte nesses espaços. Nesses espaços, por isso que é tão importante, né? O fomento para as artes, para a galera da quebrada, para que a gente possa se desenvolver para além desse espaço religioso, que eu entendo que para muita gente é importante, mas a construção do artista, de se ver como artista e o que você está fazendo enquanto arte, ela precisa se expandir para outros espaços, exatamente, né? Exatamente. É isso que hoje eu vejo quanto que o Black Pantera é importante nesse sentido. Não porque eu tô na banda, porque a gente consegue entrar em outros lugares, assim, e aí, querendo ou não, a molecada, né, as meninas se veem ali, tipo, cara, o cara tá ali, negão, tocando a guitarra, tocando baixo, os caras estão arrebentando, isso é muito importante, assim, porque eu quase não vi, assim, né, quase não vi, falando de rock and roll, pessoas pretas que se destacavam, não, assim, eu via fora, né, mais fora, ficava contando. Tem uma coisa que eu acho que é importante do trabalho de vocês, é esse resgate da memória, e a primeira vez que eu tive contato com essa história de que preto, na verdade, inventou o rock and roll, eu fiquei tipo, quê? É, né? Isso, né? É um apagamento, e aí a gente acaba
a história contada e aí vai. Vai se repetindo e isso vai se diluindo no tempo e vai indo, acaba sumindo uma hora, né? Como várias etnias sumiram aí ao longo do tempo. Mas é uma parada que as pessoas não querem que você saiba. As pessoas não querem, o sistema não quer que você saiba a história do seu povo, quem foram realmente essa questão abolicionista. Era muito superficial. Ah, a Princesa Isabel libertou os negros, assinou, né? Ali, a Lei Áurea ali, beleza. Tipo, ah, nossa, que legal. Não, teve todo um movimento de sangue ali dos abolicionistas, né? Pretos, pessoas que lutaram mesmo, verteram ali a vida, perderam a vida aqui. A gente estivesse nesse ponto aqui hoje. E é muito superficial, né? Então é por isso que a gente faz questão de sempre ter uma letra, ou trazer isso nessas letras, falar dessas pessoas, né? Das revoluções, de quem foram essas pessoas, como é importante. É importante o reavivamento da contribuição negra nas artes, né? Exatamente. E aí eu acho que o trabalho de vocês vai muito nesse lugar, inclusive pensando rock brasileiro, porque também eu acho que aí a gente desce, né? Nossa. Rock, aí o rock brasileiro, aí vai descendo também. Eu gostava muito de ouvir música emo. Sim. E eu acho que dentro dessa coisa do apagamento, tinha muita coisa do embranquecimento. Mas, pô, você é preto, seu cabelo é crespo, como é que você vai fazer essas franjas? E aí a gente ficava fazendo. Exatamente, cara. Pensa, tem todo esse lance. É. Aí você pensa nessas bandas emos, quais eram os integrantes negros, assim, daria pra contar nos dedos, assim, né? Às vezes o cara nem se vê como negro, né? Porque ele tem a questão do colorismo. Eu, por exemplo, gostava muito do Legião, dos primeiros discos, porque o baixista do Legião era negão, negrete. Aquilo pra mim era fantástico, ver a foto daqueles caras e ter um negro, mas ele era um. Aí você vai ver no rock nacional, nessa época dos anos 80, tinha o Clemente, que tá aí até hoje, né, com os Inocentes. E nos anos 90, né, o Rapa já era uma questão, né, mais assim, né, mais ativa, né, com mais uma banda miscigenada, mas é muito foda, assim, você ficar pensando e, tipo, contando os dedos. Não, tem de tal banda é preto. Quando o Derek entrou pro Sepultura, foi um momento histórico pra mim, mas por duas coisas. Porque era um negão foda que tava cantando aí no Sepultura, o cara era gigante, uns dreads enormes. Eu falei, cara, a imagem desse cara, velho. Tipo, mas muitos amigos não gostavam, sacou? Por quê? Não sabia explicar, não gosto desse cara, não. Porque o cara era preto, mano. Sacou? E o cara é foda, canta muito, destrói, tem orgulho em dizer que é meu amigo, mas eu não imagino que ele deve ter passado com o Sepultura, entrando no Sepultura naquele momento, sacou? Ele podia ter desistido, porque ele fala mesmo que sofreu muito preconceito, assim, a galera sofreu muito. Até hoje tem uma galera que ainda torce o nariz, assim. E é muito interessante ver na trajetória de vocês, porque vocês já tocaram em grandes festivais, né? Vocês tocaram no Rock in Rio. Se eu não me engano, eu tava trabalhando, acho que não sei se foi o Detal, o Lollapalooza. A gente fez Lollapalooza, a gente fez Knot Fest, tem vários festivais que a gente vai tocar esse ano também, mas essa trinca aí desses três aí, Lola, Rock in Rio, o Knot que a gente tocou agora também, fizemos os três, o Afropunk Bahia também fizemos. Cara, isso é sensacional, né? Acho que pra você, enquanto músico e na sua trajetória... Sim. Inimaginável, assim, sacou? Porque a gente tinha esse lance de que, vamos montar uma banda? Vamos, né? Com os amigos ali do bairro, até o Charles já era vocalista. E parando pra pensar, a gente já começava a ouvir umas bandas pretas, né? Tinha esse lance de querer descobrir, né? Eu lembro quando a gente descobriu o Living Colour, né? Com um amigo, olha, essa banda aqui é preta. Nem tinha foto dos caras na capa do disco. Tipo, pensa, não tinha foto do Living Colour na capa. Você tinha que abrir o disco e tirar o encarte pra você ver que todos eles eram pretos, assim. E é uma banda que moldou aí a questão do rock negro depois dos anos 90, mas eles só conseguiram gravar porque o Mick Jagger viu eles tocando ao vivo. Sabe que, tipo assim, eles mandavam material pra todas as gravadoras, aí o Mick Jagger foi, por acaso, num pub, viu eles e falou assim, vocês não estão assinados com ninguém? Ele falou, não, a gente não. Aí ele fez questão de produzir e assinar. Aí o Living Colour, mas você precisava de uma afirmação de uma pessoa branca. O Living Colour, que é uma das bandas mais fodas aí do mundo aí. Então, assim, é uma parada de resistência para todos os lados, para todos os países, assim, que as bandas pretas passam, assim. Então é muito doido pensar que aqueles moleques que estavam ali no Leblon, no Parque São Geraldo, estão, né, viajando o Brasil, viajando o mundo com esse ativismo, né. É inacreditável. Naquele momento, para mim, eu não conceberia, assim. Tinha um sonho. Nossa, eu queria tanto tocar no Rock in Rio. Toquei, já tocamos 2 vezes. Então pensa, assim, o que é, assim. Aí passou pela cabeça de desistir várias vezes, assim, porque é muito difícil. Mas vamos entrar no processo musical de vocês enquanto banda. Vocês estão quanto tempo? A banda tem 11 anos, faz 11 anos agora em maio. 11 anos? 11 anos de banda. 11 anos. E aí, dentro desse processo musical, como é conceber um álbum? Isso é uma parada que pega muito, assim, porque
Quando a banda começou, o Charles, ele compôs o primeiro álbum sozinho. Eu não acreditava que aquilo seria possível. A gente só tocava cover, música dos outros. E ele não, ele se isolou, ele ficou 1 ano compondo o primeiro que veio a ser o primeiro disco do Black Pantera. E eu só fui conhecendo no estúdio essas músicas. Eu não dava moral, né? Tava casado já, com filho pequeno, aquela corre, trabalhava e tocava em bandas bailes. Assim, a minha vida era um caos para poder garantir uma renda, né? E não era fácil. E eu falei, cara, vou mexer com música autoral, essa altura da minha vida, assim. E aí ele insistiu, ele fez as músicas tudo, a gente conseguiu gravar e as coisas foram acontecendo muito rápido. Aí no Agressão ele também, a gente meio que começou a dividir, né, o processo, eu escrevi metade, ele metade. E no Ascensão, como ele teve, né, ele foi pai, né, e aí ele tava com a cabeça bem, eu fui começando a compor mais porque o Black Pantera me deu essa chance de conhecer a questão da ancestralidade, muitas pessoas vieram com livros, com filmes, com documentários, assista, leia, ouça isso, ouça essas pessoas. Então aquilo, o Black Pantera começou a me dar mais esse ímpeto de querer fazer, de entender. E aí eu comecei a compor mais, né? A canetada. O lance é a canetada, velho. Quando você vê um Kendrick Lamar aí estourando no mundo inteiro, cara, o cara escreve assim, de uma maneira absurda. Assim. E eu sou fã porque eu gosto disso, da visão do cara, de como ele escreve, como ele orquestra as músicas. Então a Ascensão foi um processo foda que a gente tava na pandemia, o pai do Rodrigo tinha morrido, a gente tava com raiva, a gente tava tenso. E quando a gente terminou o disco, a gente não podia lançar ele, né? A gente terminou em 2020, o disco foi sair em março de 2022, por quê? Tava pandemias, né? 4 mil pessoas morrendo no Brasil, como é que eu vou lançar um disco de rock, sendo que o pessoal não pode ver a gente ao vivo? E quando ele saiu, foi um divisor de águas, assim, o Ascensão. Pro Perpétuo, eu realmente mergulhei mais ainda nessa questão. Eu li o Abdias do Nascimento, o quilombismo, né? Passei a ler alguns poetas negros, a questão do Fanon também. Então isso acabou refletindo na arte, né? E no Perpétuo eu escrevi a maioria das músicas. Perpétuo, Tradução, Candeia. Essas músicas, elas têm uma carga mais ancestral, assim, porque o texto vem melhorando, as vivências vem existindo, mas você vai passando a conhecer realmente esse background para trás. Então, o disco, eu acho que foi um trabalho excruciante poder tirar o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, mas foi muito sentimento ali e isso acabou impactando no resultado final. Assim, as pessoas ficaram, as músicas, as pessoas cantam com emoção, com sentimento mesmo. E isso é incrível, assim. Mas é foda, né? É fácil, né? Eu lembro que eu comecei no final de dezembro para janeiro, fiquei assim. E aí, quem me conhece, né, igual tá na minha casa, as meninas vêm, né? Eu tenho 2 filhas, né? A Giovana e a Heloísa. E às vezes eu fico, tipo, tô em transe, sacou? Eu tô querendo acabar um verso, e eu não consigo, eu fico, não, vou. Mas eu vou juntando, colecionando. Mas é um processo foda, assim, de entrar, ficar 15 dias gravando aquele... Não é uma pressão, é um sentimento, assim, poder gravar, poder fazer a parada acontecer, assim. Então a gente tá muito feliz, assim, porque o Perpétuo é um disco que abrangeu, ele abriu várias janelas, assim, e trouxe mais gente pro nosso lado. Eu fico sempre muito curiosa sobre o processo da escrita, da produção de um disco, até da capa, quem que vai ser o designer, quem que vai ser o fotógrafo para fazer essa identidade visual, porque a gente vive um processo hoje no Brasil da música de escândalos, por exemplo, agora que a gente estava vendo da questão do Spotify, né? A gente teve a primeira prisão por conta de corrupção dentro do sistema das playlists do Spotify, né? Que era um músico sertanejo, inclusive. E aí, às vezes, a sensação que eu tenho é que é tudo muito plástico. A gente teve, vou dar um exemplo aqui, né? A gente teve uma participante do Big Brother que saiu do Big Brother, ela já tava na casa... Ah, não, vou te levar na casa do Caetano. Ela já tava com o disco pronto. O que ali tem dentro do processo que ela fez? Exatamente, cara. Isso é muito... Por isso que eu acho que o Black Pantera é foda. É onde eu falo com... A gente tava até falando sobre isso ontem, né? Sobre esse processo de ser verdadeiro. A gente tem tocado no Brasil inteiro, no interior, vai pro Nordeste, vai pro Norte, fica lá 15 dias conhecendo essas pessoas, estando com essas pessoas. Mas a parada é muito verdadeira. E isso conecta as pessoas de verdade. É algo assim que chega a ser surreal, mas por quê? Porque a gente, não vou dizer que a gente comeu o pão que o diabo amassou, porque realmente comeu várias vezes, né? Mas assim, a gente tem cicatrizes disso, da nossa arte, do que a gente teve que passar para poder, né, tá vivendo hoje a nossa arte. E não é algo que foi fabricado, o cara pega aqui, vou investir uma grana. Não, bicho, eu dormi na rua em Nova York, sabe? Fui tocar nos Estados Unidos, vamos tocar nos Estados Unidos. Nos fudemos assim, várias vezes a gente chegou a dormir um dia na rua. Então, são coisas que a estrada te proporciona. Esse background, eu não troco por nada, assim, essas experiências, assim. Não tô romantizando você dormir na rua, você passar um perrengue, mas a vivência como um todo, assim. E você vê a resposta dessas pessoas, né?
o cara leva o filho, igual o tio. Eu lembro de um cara, o cara era tio de um menino que sofreu preconceito na escola. Ele é tio, né? E ele mandou mensagem pra banda, eu apliquei, mostrei vocês pro meu sobrinho, queria que vocês mandassem um vídeo. A gente mandou um vídeo pro menino. E ele mudou, assim, saca? E ele teve no circo com a gente, né? E a mãe teve muito emocionada. Falou, meu filho tá aqui. Eu falei, cara, eu quase chorei, assim, porque você viu e falou assim, o menino tá com o blackzinho e ele tá empoderado. E eu falei, ó, isso mesmo, não abaixa a cabeça, combata, denuncie. E viva, cara, viva, porque é isso que esses caras querem te diminuir a um ponto que você seja invisível. Então não seja essa pessoa, não deixe. E ele com a camiseta da banda, demos disco, demos adesivo, cara, são coisas assim. E é um menino, 12 anos, sacou? Então a gente fica muito grato. Então é de verdade, assim, as pessoas se identificam, não é simplesmente, muita gente acha isso, que a banda, como apareceu de 2 anos pra cá, não, eu vejo muito comentário na internet, né? Não, isso é gravador investindo, isso é empresário, isso é produtor, irmão. Nossa, 9 anos pra trás, assim, só a gente sabe, assim, que a gente passou, assim, pra estar aqui. Então, é verdadeiro, né? E é o que mostra que o trabalho é genuíno, né? Exato, as pessoas sabem identificar isso. Não dá pra mentir. Não dá pra mentir. Não dá pra mentir. Eu me identifico muito com o que você tá falando, porque só eu sei o que eu passei. Então, cara. Quando você sentar hoje, tá aqui com um estúdio, com uma estrutura, a nossa equipe trabalhando, e a gente sabe o quanto isso é muito difícil. E a galera às vezes olha, tipo, não, tá fácil. Tá não, fácil. é difícil. É difícil muito. É difícil porque é aquela, né, do Mano Brown, né? 9,5 nem rola. Não, Minha tem meta que ser é 10. Exatamente. A meta é 10 sempre, então sempre foi muito isso, cara, do esforço. E eu fico mais feliz ainda quando as pessoas realmente entendem, as pessoas ficam curiosas, igual o Enem, pô. Você pensa, a gente foi citado em várias redações do Enem pelo país inteiro. Quando que a gente poderia imaginar isso? Mas por quê? Por conta de letra, né, do discurso. E é isso, velho. Bandas, entendam. Escrevam músicas originais, o que tá falando no coração. E a gente tem observado o mundo como um todo. Não só a nossa volta, mas o mundo como um todo, assim, quando a gente trata dessas perspectivas. Então é isso que tem feito o Black Pantera cada vez mais e alcançar mais pessoas. Não, isso é incrível, porque além desse trabalho genuíno, esse esforço que a gente reconhece, dá pra ver, né, que tem coração na coisa. Exato. E faz toda a diferença. Fazer música de protesto nesse país não é fácil. Pensa, você é uma banda preta fazendo música de protesto. Não é fácil. Não, tá doido, é muito... E é o que eu falo, né, o Perifacom, quando eu fui, né, a gente foi o Rodrigo, a gente ficou apaixonado, assim, porque estrutura foda, mas a gente se sentiu acolhido ali, se sentiu bem de ver diversidade, pluralidade, tudo que tava rolando. Então, eu faço questão mesmo, algumas coisas a gente faz questão. Falo pelos meninos, né, hoje veio só eu, mas o Charles e o Rodrigo também, a gente é apaixonado pelo trampo por isso, por ser genuíno, sacou? De ser de verdade, ser de coração e conversar totalmente com o que a gente gosta. Voltando pra essa coisa da cultura pop, eu vim até de Vovó Juju, porque pra mim a Vovó Juju é a maior... Ela é muito rock and roll, a Vovó Juju. Total, eu amo. Total. Como é que anda a questão da cultura pop? Filme, série, eu sei que você gosta dos animes. Gosto muito de anime, gosto de série. Inclusive, eu fui hoje, né, fui até né, na Comics hoje, que o Juba, que é um atendente, um cara preto também, que manja muito de HQ, a gente conversa muito. E eu comprei o Guerras Secretas, que eu tava tentando achar o Guerras Secretas, o compilado da HQ, e não conseguia, né? Então, ele falou, velho, achei aqui. Então, eu vou em São Paulo, eu vou ir. E assim, eu leio muito, eu fico feliz porque quando a gente gostava de anime, começou eu e o Charles, nós éramos só eu. E até meu pai não achava legal, sacou? Ele falou, não, isso é coisa de criança, né? Isso não é legal, cresce, vai fazer alguma coisa. E aí o tempo foi passando, a gente foi se aprofundando mais nisso. HQ, anime, tokusatsu, filme, série, sci-fi, tudo isso foi nos influenciando muito, assim. E então, pensa, eu já era invisível na sala de aula, normal. E eu era invisível porque eu ainda gostava de coisa nerd, assim. Então, hoje eu vejo que a parada tá um outro nível. Eu falo assim, mano, você não tem noção do que era eu ter que comprar um mangá, eu ligar na Fonomag aqui, lá do Beraba, do telefone da minha avó, fazer interurbano. E hoje, você quer ler um mangá, você consegue acessar pela internet, você consegue ver o filme, tá aí as plataformas. E assim, eu sou do modo raiz mesmo, de ver parada na televisão preto e branco. Eu vi Jasper preto e branco, caralho, sacou? Power Rangers, eu lembro quando eu vi Power Rangers 94 na Globo, meu pai comprou televisão colorida nessa época. Eu lembro que a emoção que foi ver os caras, sabe? Vermelho. Eu só via pela revista. Vermelho. Saca? Vermelho, caralho. Tipo, eu só via por revista. Cavaleiro do Zodíaco. Então, assim, pensa, a gente foi ter televisão a cores na minha casa em 1994, que é o ano que estreou Cavaleiros, que é o ano que estreou Power Rangers. Então, isso, assim, foi
São coisas que eu guardo, assim. Eu gosto muito, assim, de HQ, de livro, série. Eu assisto. Hoje eu tô aqui em São Paulo hoje que eu vou ver a Disney. A Disney, a Marvel me convidou pra assistir Você é pra estreia de maluco, um né? filme, cara. Você é maluco, né? Eu nunca vou normalizar isso. Por quê, cara? Tipo, eu nunca vou normalizar isso. Eu olho e falo assim, cara, como assim a marca sabe que eu existo? Isso é muito doido, exatamente, velho. Eu falo, cara, o e-mail, eu chego a postar o e-mail lá, gente, aqui, achar ele, ver se você é convidado pela Disney Marvel. Ontem um cara me mandou uma mensagem, ó, a Disney vai mandar um press kit e eu preciso do seu endereço. Eu falei, irmão, como assim? Aí eu fico, caralho, tipo, porque cara, eu lembro que tinha, em frente à minha casa tinha uma praça, né, onde minha mãe mora, e tinha uma banca lá. Eu lembro que eu ficava 24 horas na banquinha lá, o cara chegava a sair no banco, ó, vou fazer um banco, vou no banco, você fica aqui. Eu era um moleque, eu falei, não, fico, vai lendo aí os mangás, os gibi que você quiser aí. E isso pra mim era algo que transformador, assim, lia muita coisa, sempre vi muito, então chegar nesse ponto, igual eu lembro quando o Bel-Air estreou a segunda temporada também, a Star me mandou um kit, falou, ó, a gente tá vendo que você fala de cultura nerd, que você fala... Então isso é muito doido, assim, pra mim, nossa, assim, satisfação pessoal minha, pessoal mesmo. Gosto muito. Eu acho que, eu sempre penso assim, cara, que eu nunca normalize isso, porque eu tenho muito medo, que às vezes a gente alcança novos lugares, e aí a gente se perde um pouco, né? Tem aquela música do Emicida, nunca esqueça o caminho de casa. Mas é isso, cara, eu fico felizão, pode ver, eu fico menino, moleque. Eu não acredito, vou ganhar um kit da Disney aqui, porra. Minhas filhas, eu quero também, porra. Eu falei, não. A gente vê, Isso aqui é do papai. Mas acaba dividindo, dependendo do que for, mas assim, cara, eu fico muito feliz. É muito doido, porque hoje eu vejo as minhas filhas vêm comigo, sacou? Vem muita coisa, a gente assiste muita coisa junto. Pô, eu lembro quando estreou o primeiro Homem de Ferro, né? A Giovanna tinha um ano, 2. E aí o Charles comprou o DVD, meu irmão. E ela ficava, quando eu crescer eu vou casar com o Tony, sabe? A parada era isso, assim. Ela começou a ver todos os filmes e tinha todo um esquema. E hoje eu sento lá pra ver o anime, Solo Leveling, Hanako-kun, que minha caçula gosta, e aí eu tenho que sentar pra assistir. Você gosta dos animes musicais? Gosto também. Cowboy Bebop? Cowboy Bebop, o Cowboy Bebop, pra mim, quando ele estreou, né, não falo live action, não gostei muito não, mas quando o anime do live action, o anime do Cowboy Bebop estreou com a trilha sonora, é absurdo, a animação, né? Isso foi, era na década de 90, foi em 90, não foi? Cara, aquilo pra mim foi surpreendente. Eu falei, cara, olha isso, tanto que é clássico, assim, tipo, até hoje, né? Até hoje, é umas paradas que batem assim, que você fala, não, cara, isso aqui é sagrado. Tanto que eu vi o live action e falei, nossa, cara, o anime, porra, esse anime é tão perfeito. Me ajuda. Então eu sei que o anime tá lá no lugarzinho, eu posso revisitar e ver que realmente tem umas paradas que batem. Evangelion, por exemplo, que minha caçula viu agora, né? Por insistência. É sobre o que esse? O Neo Genesis Evangelion, né? Que é sobre a questão dos mechas, do EVA 01, que é um anime bastante cult dos anos 90, né? Que fala a questão dos anjos, é uma parada meio messiânica. Só que ele é clássico, absurdo, e eu revi com a minha filha de novo, eu falei, cara, eu vi essa porra nos anos 90 naquele canal Locomotion, que tinha um canal Locomotion de anime, um amigo tinha DirecTV, ele gravava na fita pra gente poder ver, sacou? Então era isso. Então, como era difícil poder assistir e ver. Então eu fico feliz, assim, de ver que as minhas filhas também entraram nesse molde de cabeça. É muito louco essa coisa geracional, né? E da oportunidade e o quanto a sua geração teve que correr muito atrás para poder acessar cultura pop, os animes, os quadrinhos, assim. Exatamente, velho. Eu falo. E mesmo um pouco da minha geração, assim, né? Eu tenho um texto que eu gosto muito que chama A TV Aberta Me Fez Nerd, porque, assim, tudo que eu tive acesso, cara, SBT, Band, sim, Globo, quando tinha TV Globinho. Porque, mano, eu não tinha acesso à TV a cabo. Mas é isso, cara. E as bibliotecas que tinha os quadrinhos, e a gente dá um jeito, né? Eu lembro sempre quando o Load conta a história que o pai dele trouxe uma caixa de quadrinho que ganhou da patroa, assim. É a vida do moleque negro dos anos 90. A minha mãe sempre trabalhou como doméstica, e aí os meninos, eles liam, os pais compravam, e os meninos simplesmente jogavam fora. Eu lembro quando minha mãe, mesmo esquema, chegou com um monte de Turma da Mônica, chegou com a Guerra Infinita em HQ, sacou? Tipo, saiu nos anos 90. E a gente, hoje, deve ter no quarto do meu irmão ainda, deve estar até podre essas coisas. Um desperdício, né? Mas foi assim que a gente teve acesso a várias coisas, assim. Eu preciso comentar isso. Esses dias, alguém tava perguntando assim, era uma brincadeira, o que você tava fazendo? E aí, tipo, meu irmão, era lendo Revista Recreio. Mano, Revista Recreio, parceiro, assim, eram momentos muito X da minha vida que eu tinha acesso à Revista Recreio. Cara. Era tipo uma que é isso, tinha vários passatempos dentro da revista, assim, era ver
já usada. Já usada, exatamente. E era assim, era muito legal, mas assim, era pontuais os momentos que eu tinha acesso a isso, assim. Eu sou muito grato, igual você falou, né, questão da geração, né? A TV Manchete, pra minha geração, Jaspion, Kamen Rider, depois Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho passou na Manchete, Shurato, Sailor Moon, Patrine, eu via tudo, eu consumia tudo, eu e meu irmão consumimos tudo nos anos 90 da TV Manchete. E, por exemplo, quando a Globo, do nada eu tô assistindo TV Globinho e a Globo começa a passar Samurai X, assim, do nada. Aí era Samurai X, era na TV Como Globo. assim os caras estão exibindo Samurai X aqui? Aí, lógico, cortaram muito, mas assim, pra gente, eu lembro de chegar, velho, você viu aquele desenho, de chegar na escola, você viu aquele desenho do Samurai que tá rolando? Tipo assim, cara, e eu já sabia meio que o nome, porque as revistas, Animax, a Herói, sempre falava do mangá do Rurouni Kenshin, que tava fazendo muito sucesso, e a animação chega sem nada, você sacou? Tipo assim, vamos pôr isso aqui. Vou jogar isso aqui, eu tava lá. Quem foi o Nerdola? Falou, então, galera, tô com esse anime aqui, vamos pôr. Vamos aqui assim, sem divulgação, vamos só jogar. Um beijo pra você. Não, e foi muito foda, porque eles exibiram uma parte do Samurai X e tiraram, porque era muito violento. Eles já cortavam pra caralho. Só que aí a galera começou a ligar, começou a escrever, mandar carta, e eles voltaram. Aí voltaram com o arco do Shishio, né, com o arco de Kyoto. E eu falei, nossa, fenomenal, assim. Tanto que eu gosto tanto de Samurai X com a dublagem antiga, mesmo com erro, mesmo com o mesmo cara dublando 10 personagens. E hoje o Samurai X voltou na Crunchyroll, né, com a outra animação, né, nova. Mas eu não consigo ver dublado porque são outros dubladores. Assim, mais respeito pelos dubladores atuais, não, mas eu acho que... Tem uma coisa de nostalgia. Tem uma nostalgia. Eu vejo o Kenshin e falo, não, essa não é a voz do Kenshin, essa não é. Não. Massa. Rick and Morty, essas animações mais novas. Assim, minha esposa ama Rick and Morty, assim, de uma maneira... E a minha caçula também, né? Eu admito que eu não vi tudo, mas eu conheço, assim. É muito doido, assim, pensar na minha vida, porque quando eu tava já com a banda, em 2020, por exemplo, quando a pandemia chegou, a banda já tava se estabelecendo, e aí a pandemia veio e travou. Aí eu fiquei sem trampo, né? A banda não tava tocando, e aí eu tive que arrumar um trampo, e aí uma amiga minha... Eu vi minha amiga falando, temos aqui trabalho, vem trabalhar conosco na Nerd Sticker, era uma gráfica. Eu falei, como assim, Gabi? O que é isso? Não, é uma gráfica de adesivos pra cultura pop. Vou mandar meu currículo, né? Ela me contratou. E lá, velho, hoje, eu tô fazendo propaganda aqui porque eu fiquei 2 anos lá, eles fazem adesivos da cultura pop. E assim, só que eles meio que não sabiam, eles só compravam os produtos, compravam os adesivos, tipo, o que é isso aqui, Shine? Eu falei, isso aqui é o símbolo de Hunter x Hunter, isso aqui é de Full Metal Alchemist, isso aqui é Rick and Morty. Aí eu lembro que o cara ainda me pagou um plus, meu chefe, o Gabriel, falou, cara, eu vou te pagar uma grana por fora pra você pôr tag no site inteiro de todos os adesivos. E pra mim, tipo, quantos adesivos tinha? Tinha 2.000, uns 2.000. Tinha 2.000 adesivos. Eu pus tag em todos os adesivos e as coisas que eu não sabia, eu pesquisava. Tipo assim, é Akira, Rick and Morty, Simpsons. Eles só compravam as artes e jogavam, e vendiam muito, assim. Aí eu nem sabia que era de verdade, então eu fiquei 2 anos nesse trampo, sou muito grato aos meninos. Porque aí depois o Ascensão saiu, eu não consegui mais conciliar a agenda da banda com o trampo. Mas esse negócio de trabalhar... eu vi tanto que a cultura pop serviu pra mim nesse dia, sabe? Eu ficava feliz de falar, caralho, velho, isso aqui... E Shine, o que é isso? Você deu mais ver, é um símbolo, não sei o quê. Eu falei, o que é isso aqui? Isso aqui é uma carta do Attack on Titan. Eu lembro quando eles me mostraram a nuvinha. Eu nem gosto de Naruto. A nuvem vermelha do Akatsuki. Eu falei, Shine, o que é isso? Eu falei, eu vou comprar. Eu falei, velho, esse é o símbolo do Akatsuki, né? Que são os ninjas lá do mal do Naruto. Falei, pode comprar. E foi o adesivo mais vendido do ano, assim. O símbolo da Akatsuki. Então... Isso é uma coisa que a gente fala bastante na Perifacom. O quanto saber de cultura pop, gostar de desenhar, pirar em videogame, pode ser seu trampo no futuro. Pode, velho. Pode. Foi, assim. Foi pra mim, foram os 2 anos. O melhor trampo que eu tive na vida, assim. Porque eu conseguia conciliar muito tempo, agenda. E, assim, eu gostava muito do ambiente, assim, que eles desenvolveram. Era um trabalho, é lógico, que tinha um lance de ser sério e tal. Mas, cara, pra mim, cara, nossa, foi, além de me salvar durante a pandemia, e era cultura pop, né, cara? Tudo que eu vivi serviu ali muito, muito. Eu imagino, nossa, às vezes eu paro e penso, eu não acredito que tipo, o meu trabalho é ver um filme do negócio que eu piro, que eu gosto muito, e depois escrever uma crítica. Eu fico assim, cara, é muito louco, né? É prazeroso, né, velho? Tipo, tem uma parada, assim... Parece que você se preparou a vida inteira para aquele momento, né? Então, que mais pessoas como nós, assim, pretas, que experienciam, que gostam, tenham também essas oportunidades. Massa. E voltando, você falou bastante dos animes na década de 90 e filme. Você gosta das coisas do Spike Lee? Gosto pra caralho, assim. Gosto sempre. Eu acho que tanto que Dreadpool, que é uma música que a gente lançou no Griot, a gente fala, né? Corra, pra você ver, corra porque nós estamos infiltrados na clã. Spike Lee mandou mensagem, se não é um spam. Então, assim, sabe, essa coisa de trazer isso nos refrões, então, assim,
esse é o Deadpool, que é um Deadpool por conta do Deadpool, mas por outros motivos também, é uma letra onde a gente fala de vários filmes, de vários poemas, de vários autores. Então, assim, o Spike Lee, pra mim, cara, é isso. É um diretor que eu, assim, amo, assim, de paixão. Eu sigo, eu fico vendo. Ele até postou agora falando sobre... O Kendrick, né? Sobre o Kendrick, sobre o Samuel L. Jackson, e falou a questão dos 40 acres e uma mula, que eu não sabia, que eu não tinha entendido. E eu achei fenomenal, assim, que é uma fundação que ele começou também. O lance dos 40 acres e uma mula é o que o governo americano prometeu para os negros, né, pós-escravidão, e isso nunca aconteceu. Então o Kendrick fala que o movimento negro espera até hoje esses 40 acres e essa mula que nunca veio. Então, assim... Eu não sei o que é pior lá, que eles prometeram aqui, que é... Não teve, então, né? galera, valeu, falou, beijo, se vira. Se cuidem! E se for pego na rua, vai cair na lei da vadiagem e vai ser preso. Eu falo isso, cara, eu falo até do samba, né? O samba foi criminalizado, assim. A galera que não sabe, o samba era uma parada de resistência. Os caras chegavam e acabaram enquadrando o samba na lei da vadiagem. Pensa, tipo. Então era aquilo, o samba também foi uma parada de resistência pra muita gente que não sabe. E, cara, que mundo doido, assim. E as coisas voltam com outra roupagem, que é o que a gente estava falando nos bastidores agora desse movimento que eles estão chamando de Lei Oruan, que é ninguém que faz apologia vai receber dinheiro do governo, dinheiro de edital. Mas assim, quem escolhe o que é apologia? Principalmente pensando nesses dois ritmos que falam muito sobre, sobre violência e a vivência da periferia, né? Então é eles que escolhem o que pode não ou falar. Tem tanta coisa errada nisso, porque já que eles falam tanto, ninguém fala em criminalizar, por exemplo, o sertanejo, que é o que fala só de álcool, de traição, de... É isso que, hoje, basicamente, é isso que fala a música sertaneja. Não tô falando do sertanejo raiz que meu avô escutava, meu pai escutava, que a moda de viola realmente que retrata a vida do cara que mora no campo. Nossa, tem umas modas aí que você fala, porra, isso é lindo, isso aqui é a poesia pura. Hoje não, é isso, o cara vai beber, o cara tava chapado, o cara vai pular na piscina e ninguém fala em criminalizar isso. Mas atacam as artes que vêm realmente da periferia, retratam o cotidiano da periferia. Então eu tava até lendo algumas coisas hoje e falei, cara, chega a ser... Eles falam tanto em liberdade de expressão, né? Principalmente essa galera que tá envolvida e estão querendo censurar um estilo, e espero que realmente isso não vá pra frente, porque o Brasil tem questões muito mais sérias. Nossa, muita coisa séria, assim, pra realmente se engajarem e poder fazer, porque, nossa, chega a ser... E é preocupante, porque principalmente o rap e o hip hop, né? A gente tem a Secretaria do Hip Hop, é um estilo que lutou muito para ter acesso a políticas públicas, editais. Porque quando a gente pensa no rap, a gente acha que todo mundo é um MC, do Racionais. Não, gente. Não. Assim, é um corre, assim, pro MC. Tem a questão, inclusive, dos 4 elementos, a galera do grafite, o b-boy, a galera que tá na dança. E é uma galera que, aquele edital daquele show, naquela casa de cultura, aquela oficina... E aí, se eu falo, sei lá, eu tenho uma letra que denuncia violência policial, vai cair como apologia? Exatamente. As pessoas não entendem, não sabem nem separar. Essa galera que tá votando, que tá nesse projeto, acho que eles têm um ódio realmente de pessoas pretas, têm um ódio de cultura de periferia, porque muitas vezes esse menino que escreveu alguma letra, ele tá falando da realidade dele, do que ele tá sofrendo ali. Aconteceu realmente no meu baculejo forte, e o cara chegou atirando e matou um amigo. Então, são vivências e, por favor, gente, vamos trabalhar de verdade. Tem realmente muita coisa aí pra vocês se preocuparem. E, me ajuda. E aí, daqui a pouco vamos falar que o Black Pantera também faz apologia. Exatamente, porque tem uma... Não sei se você lembra essa história, quando o Emicida foi lá pra Pinheirinho e ele foi preso exatamente nessa coisa da apologia. Não sabia. Ele foi denunciar o que estava acontecendo lá em Pinheirinho. A vida é muito louca, né? Quem era o governador na época? Quem? O nosso vice-presidente. Nossa, cara. Assim, eu imagino esse enredo. Você ficou um tempão em coma, e aí você acorda e fala, e aí, como estão as coisas? O Lula é o presidente e o Geraldo Alckmin o vice. Eu ia falar, pode me matar. Isso é muito complicado. Isso é complicadíssimo. Deixa abaixo. E aí ele tava denunciando a violência que tava rolando em Pinheirinho. Não só ele foi preso, mas também tem aquela foto icônica do Eduardo Suplicy sendo arrastado por vários policiais. Cara, o Eduardo Suplicy é algo que foge totalmente da curva, porque quase todos os shows do Racionais MCs, o Eduardo ele tá sendo carregado, ele tá sendo... E é muito doido, assim. Mas pensa, é o que o Planet Hemp passava nos anos 90. Eu lembro quando o Planet Hemp foi tocar na minha cidade, na década de 90, e eu era de menor, eu não podia ir. E era isso, onde os caras iam, a polícia estava, e era um tal dos caras ser preso, todo show os caras saírem presos, assim. Então, acabou que
cresceu muito mais, né? Mas chega uma hora que, pensa, você tá querendo viver da sua arte, você vai preso. Eu vi o Marcelo D2 falando sobre isso. Cara, chegou uma hora que a gente tava sendo preso, todos os shows, pós-show, antes-show, durante o show, eu tava sendo preso. Falei, realmente, isso aqui vale? E valeu, né? Porque o Planet Hemp tá aí até hoje como uma das bandas. Mas eu penso que pro cara, em algum momento, o cara, pô, velho, tá foda, tipo. Tô só vivendo a minha arte, querendo falar, denunciar, querendo expor do que é o meu pensamento e não posso. Então, assim, tem umas coisas que... Aí você vê que o Brasil hoje tem várias bandas que são declaradamente nazistas, que tá rolando, e eu não tô vendo ninguém sendo preso, não tô vendo... E estão realmente... Eu sei que a galera que denunciou, que fez esse histórico, né, de levantar, é uma galera preta que tá, né, o Stop Hate lá, eles estão realmente a fundo, mas até então, eu sei de algumas pessoas que fugiram do Brasil, diz que são pessoas grandes, mas nisso essas pessoas não estão falando, sacou? Não, vão atacar a questão da cultura de periferia e lei anti-Juan, porque implicaram com o menino lá, porque o pai dele estava preso, mas ele não deve nada pra justiça, até onde eu sei. E é interessante isso porque é isso, aí eu vou colocar o nome de uma artista que a galera vai fazer a leitura que é controverso, mas eu vou atingir os pequenos produtores, as pessoas que realmente também precisam de edital. Quando a gente vai falar de fomento à cultura, a gente tá falando do pequeno produtor. Para rodar um clipe, para rodar um show, você precisa de um monte de gente. Muito. E assim, é quase insuportável e irritante a forma que as pessoas encaram a produção de cultura nesse país. Quando você olha uma artista grande, sei lá, Simone e Simara. Não é só a Simone e Simara que faz o show, não tem só o show, não, tem toda uma estrutura por trás. Quando vocês vão fazer um show da Black Pantera, cara, é toda uma organização que precisa. Então, assim, quando a gente tá falando de cultura, a gente tá falando de toda uma cadeia de pessoas que estão trabalhando e que depende, né? Exatamente. Não é todo mundo que está consolidado, e até a galera que está consolidada, não é justo, né, que eu crie políticas públicas que censure e tire recurso da cultura, porque no fim do dia é sobre isso. Mas vamos falar de colaborações? Tem alguma grande colaboração assim que não aconteceu ainda que vocês gostariam? A gente quer muito realmente colar mais com a galera do rap, do hip hop. A gente, nesse último disco, né, a gente tentou realmente, o Emicida quase entrou assim pra cantar uma música, um trecho, mas não bateu porque o Emicida, a agenda dele é absurda, mas a gente tem um sonho ainda de fazer, quem sabe, um feat realmente mais com essa galera. Emicida, o Djonga, que também é mineiro, com o Racionais também seria um sonho, e várias outras coisas, né, a gente gosta muito de Sepultura. Tem vários artistas que a gente realmente gosta, assim, que gostaria muito, né? Que a Elza, né, naquele tempo, se ela tivesse cantado alguma coisa, né, com a gente, seria incrível. E a gente tá trabalhando aí, tentando algumas coisas. A gente fez um feat com o Tuyo, né, que é uma banda lá de Curitiba, né, que a gente ama. E assim, foi totalmente... Pensa, quando a Ascensão saiu, eles cantaram a última música do disco, que é Standard. E assim, foi legal ver a reação das pessoas, né? Porque eu disse que é pesadão, né? Protesto total. E entra Standard, que é uma música que fala de você ser livre para poder amar quem quiser. E aí, 2 minutos e pouco, entra a voz das meninas do nada, assim, no meio da música. E elas vão... Não, dá outra. O disco termina de uma maneira, assim, gigantesca, porque elas realmente acrescentaram, assim. Eles acrescentaram... Gravaram, sei lá, 600 vozes diferentes. Tanto que ao vivo quase não dá pra fazer, a não ser que tenha um VS, porque é grandioso aqui, sabe? É emocionante. Eu lembro quando eu ouvi, eu falei, nossa, que... Então, assim, a gente gosta dos collabs. E não tem nada a ver, né? Você pensa, o Tuyo são aquela coisa mais soft, calma. E entra o Black Pantera porradão. Não, velho, é um contraste que, nossa, a gente ama. Um abraço aí, gente. Os meninos aí, as meninas da Tuyo. E colaboração, assim, trilha sonora pra filme de herói, anime? Ah, quero. Me chame. ia ser maneiro, né? Nossa, cara, é um sonho, assim. A gente teve algumas coisas que entrou em alguns curtas, né? Tem um curta do Rio que é o... Ai, fugiu o nome agora. Cordão de Prata, né? E Candei entrou, a gente ficou muito feliz, assim. Mas a gente que realmente queria muito que entrasse, assim. Eu falo muito com o Leonardo Santos, que é um dublador. Ele dirigiu a dublagem de Jujutsu Kaisen no Brasil, de Kaiju número 8. Véi, se precisar de uma banda aí, fazer qualquer coisa, me indica aí que a gente... Eu até escrevo, faço versão, que precisar, me chama. É um sonho também, quem sabe, né? Fica aí no norte. Aí, ai, massa, não, tô na torcida. Quero. Não, imagina, principalmente coisas da Marvel, assim, acho que ia ser legal. Eu gosto muito da Marvel. Eu já era Marvete, já era.
Mas eu fiquei muito assim, ó. Já fiquei. Eu gosto. Não, mas olha, eu vou falar, ó. Eu comprei. Eu gosto de DC. Eu tenho uma HQ da DC, cara, que ela foi escrita pelo diretor de 12 Anos de Escravidão. Que chama Outra História da DC, que mostra a perspectiva dos heróis negros que não são tão famosos na DC. Mentira, eu não conheço. Vou te falar, eu pirei com aquilo, assim, eu fiquei Outra apaixonado. História da DC. A Outra História da DC. Irmão, assim, pega assim, até a Katana também, que a Katana também não é uma heroína, né? É branca, né? Japonesa. Mostra toda a história dessas pessoas, do Raio Negro. Cara, aí fala, velho, leiam A Outra História da DC, assim, eu comprei porque um amigo meu, Manuel Taylor, indicou, ele escreve aqui também, acho que ele, não sei se ele já teve com vocês aqui. Manuel querido, tem um programa aqui com a Milena, a companheira Isso, dele, pô. eles são maravilhosos. E ele me falou, lê essa história que você vai pirar. E eu, nossa, obrigado, Manuel, porque assim, então, ó, vocês gostam da DC, essa HQ, ó. Você chegou a ver Comando das Criaturas? Eu vi 2 episódios, eu comecei a ver os 2 episódios. Só que eu tenho uma filha caçula de 13 anos, né? Eu comecei a ver. Aí eu falei, cara, não dá pra ver essa porra agora, não. Nesse horário aqui, eu tenho que esperar realmente ser mais um. Mas eu achei bem da hora, assim. Muito ó. É bom, um James né? Gunn. A primeira animação que ele tá. Gunn, né? Primeira animação que ele pega na DC pra fazer. Eu achei fenomenal, assim. Tô ansioso, fiquei feliz com o trailer do Superman, viu? Eu gostei, porque eu acho que Superman. O Snyderverse tinha uma pegada, outra palheta. Então, gente, vamos dar uma chance pro James Gunn. Ele acertou muito em Guardiões da Galáxia. Que é maravilhoso, né? Nossa, velho. Eu assisti umas 5 vezes Guardiões da Galáxia. A gente vê lá direto, porque eu acho que é o preferido, assim, a Jordana gosta muito, porque eles são... É massa porque a Jordana não conhecia nada, né? Aí a gente casou e eu sempre vendo essas porra, mas Guardiões da Galáxia, a gente viu esses dias os 2 primeiro, não viu um, né? A gente reviu, tem que ver os outros 2 últimos. E assim, cara, eu igual, por exemplo, o Aaron Pierre como Lanterna Verde, porra, caralho, absoluto cinema, não. Mufasa, meu Deus. Absoluto cinema aquilo, absoluto cinema. Eu falei, velho, vou falar o quê, cara? Eu lembro que eu vi um filme dele na Netflix e falei, cara, quem é esse cara? Que cara foda. Que eu esqueci o nome do filme agora. E o cara começou a aparecer em tudo agora, aí fez o Mufasa e Lanterna Verde. Eu falei, nossa, perfeito, realmente, Perfeito. O cara, nossa, porque o Jon Stewart, pô, representa. E o outro Lanterna Verde é, assim, com gosto horrível na boca, né? Péssimo. Nossa. Vamos deixar abaixo também. Não assistam isso. Né? Até o Ryan lá tem vergonha disso. Pô. Nem fala. Ele chegou a zoar, né, no Deadpool lá. Ele lendo o roteiro, ele matando o cara que tava lendo, ele mesmo lendo o roteiro. A gente tá caminhando pro final da entrevista, mas eu queria saber, e próximos passos, que você pode contar aí de coisas pra mim? Cara, o que eu posso contar é que o Black Pantera segue em turnê, né? A gente tá confirmado em vários festivais grandes, né? O Best of Blues Rock confirmou ontem o line-up, vai ter a gente, vai ter Alice Cooper, The Purple, a gente tá... Isso é muito doido, se pensar. Vai ser aqui em São Paulo, tem o Bangers, que é um festival gigante, tem o Polo do Rock. Assim, a gente vai tocar em vários lugares do país, com a turnê do Perpétuo. Eu já tô escrevendo um monte de coisa nova, um monte. Inclusive, eu fiz uma música chamada Yasuki, assim, que fala um pouco dessa questão, dessa perspectiva do que foi esse Samurai Negro. Deve entrar no próximo disco. Tô adiantando um spoilerzão. Nem tem, assim, pretensão de gravar, mas acho que lá pro segundo semestre. Mas a gente toca no México agora. No né? México? No México, final de fevereiro, da Guadalajara. Foda! E tá foda. E eu sei que tem algumas coisas pra Europa esse ano, então a gente tá... Cara, tá legal. A gente tá muito feliz, assim, com esse momento da banda, com tudo que a gente tá vivendo. E poder viver da nossa arte foi um divisor de águas, assim, gigantesco. Tem 3 anos que eu só respiro e vivo Black Panther. Então, assim, tem pra mim, assim, com 40 anos, eu trabalhei de tudo que você imaginar. Poder viver só da minha arte é algo que me motiva mais ainda, assim. Eu imagino, cara, eu imagino. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei 1 ano sem precisar trampar de garçonete, que eu tava só fazendo as coisas de perifacom, e eu falei, caraca, já faz 1 ano que eu não tô precisando servir mesa. Isso é foda, sacou? Porque quem viu a gente já carregando caixa, bom, já cheguei a descarregar caminhão de todo tipo de coisa, assim, que é o que sobra, né, para um homem negro, né, com a minha idade. Eu só formei no 2º colegial, né, terminei o 2º colegial e não quis fazer faculdade, então, não, eu sou forte, dou conta, vou trabalhar de pedreiro, vou trabalhar de ajudante, qualquer coisa, de obra. Nisso fudi minha coluna, já tocava, né, já tinha uns anos de banda, mas poder viver só da minha arte autoral ainda, o Black Panther é a banda autoral com as suas próprias letras, que tem uma identidade. E ela nos moldou, né? O Black Panther nos moldou, não foi nós, é ao contrário. Então é uma alegria imensa, assim, imensa mesmo, muito. E eu fico feliz por vocês, porque o Perifacom é algo assim, velho, fiquei apaixonado. Ai, parabéns. E vamos fazer mais coisas juntos. Por favor, vamos, me chame. por favor. A gente tá aí de novo em julho, daqui a pouco sai a data do evento.
E tamo junto. Onde a galera te encontrar nas redes sociais? @Chefes da Gama, @Black Pantera Oficial, todas as plataformas de streaming, YouTube. Cara, a gente tá em tudo. Manda lá uma DM, né? O nosso merch também você encontra no nosso Instagram. A gente fez um site, mas achou mais fácil falar com a galera no Instagram. Enfim, manda mensagem, a gente responde todo mundo, na maioria das vezes, né? Porque realmente não tem mensagem, mas a gente é muito solícito nessa. A gente faz questão, porque o Black Pantera só existe hoje por causa do fã, assim, da pessoa que compra, da pessoa que quer estar no show, da pessoa que canta. Então, todo o nosso coração para quem entende a nossa luta. E é isso, antirracismo, pessoal. Antirracismo até o fim. É isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar essa entrevista. Não esqueça de seguir os meninos nas redes sociais. A gente vai deixar na descrição aqui do YouTube. Obrigada pela companhia de vocês. Curte, compartilha. Pra galera que não conhece o trabalho do Chay e não conhece o trabalho da Black Pantera, que assim, é importantíssimo. E vão lá ouvir a música também. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu, Perifacom, é nóis. Valeu.